O meu nome é Kelly Tessari e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma colmeia organizadora como essa aqui. Nessa aula eu vou mostrar como vocês conseguem fazer a modelagem dessa peça para que vocês possam fazer ela sob medida, de acordo com o espaço que vocês desejam colocá-la ou de acordo com a encomenda que vocês receberem. Então esse vídeo vai ser mais do que um passo a passo de costura. Aqui eu vou mostrar como fazer essa colmeia do zero. Primeira coisa que a gente vai precisar para fazer a modelagem da colmeia é a medida de comprimento, largura e altura dela. No meu caso, eu medi lá a gaveta que eu iria colocar a minha colmeia e aí eu cheguei às medidas dela. A minha colmeia ficou com 35 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Daí, para facilitar aqui o processo de modelagem, eu resolvi dividir o molde da colmeia em 3 partes, que é fundo, laterais e divisórias. Então, o fundo é toda essa parte aqui, ó, que tem embaixo, na frente e atrás. Na verdade, o fundo pega todo esse pedaço aqui. Laterais de um lado e do outro, são essas duas partes aqui. E divisórias são essas partes do meio. Então, a gente vai fazer essas 3 modelagens, do fundo, das laterais e das divisórias. Vamos iniciar aqui com o molde das laterais. Para iniciar as laterais, nós vamos precisar fazer um retângulo com o comprimento e a altura desejados. No meu caso, meu comprimento é 35 centímetros e a minha altura é 10 centímetros. Então, no meu caso, o meu retângulo vai ser 35 por 10. centímetros por 10 centímetros. Retângulo feito, agora a gente precisa escolher quantos compartimentos a nossa colmeia vai ter. Aqui no meu caso, a minha colmeia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartimentos. Isso aqui é opcional, você pode decidir quantos compartimentos você quer que a sua colmeia tenha, tá? A partir disso, dos compartimentos, a gente consegue descobrir quantas divisórias ela vai ter. É só a gente pegar a quantidade de compartimentos e diminuir por 1. Aqui no meu caso, a minha colmeia tem 1, 2, 3, 4, 5 divisórias. 6 compartimentos e 5 divisórias. Isso se aplica a qualquer quantidade de compartimentos. Se você quisesse colocar 10 compartimentos, seriam 9 divisórias. 8 compartimentos, 7 divisórias e assim por diante. Então, como eu escolhi 6 compartimentos, diminuí 1, fiquei com 5 divisórias. Daí, é só multiplicar o número de divisórias por 2. Por que é necessário fazer isso? Porque nós vamos precisar aqui de uma margem de costura. Percebe que as divisórias são costuradas nas laterais? E por causa disso a gente acaba comendo aqui um pouquinho do plástico por causa dessa costura? É justamente isso. Se a gente cortasse essa lateral aqui com 35 centímetros certinho, o comprimento que ela deve ter, e fizesse essas costuras aqui, no final ficaria menor do que 35 centímetros. Então, como a gente quer que no final tenha 35, nós vamos precisar colocar uma margem de costura. Tá, mas o que isso tem a ver com as divisórias? É simples. Se aqui nós temos 5 divisórias, cada divisória vai me comer aqui 2 centímetros. Um de um lado e um do outro. Então, a gente vai pegar as 5 e multiplicar por 2. No total, eu preciso acrescentar 10 centímetros de margem. Com esses 10 centímetros a mais, quando for tudo costurado, ela vai ficar com 35 centímetros. Assim como eu coloquei aqui na apostila, viu? Então, é só a gente estabelecer o número de compartimentos, diminuir por 1 para ter a divisória, a quantidade de divisórias, e multiplicar a quantidade de divisórias por 2, que assim a gente vai ter o valor da margem de costura que tem que ser deixada.
Então, agora aqui no meu caso, é só eu acrescentar os meus 10 centímetros de margem. Esse acréscimo aqui é feito ao comprimento da lateral. Então, entrou mais 10 centímetros. Pronto, a minha lateral agora já está pronta. Aqui está a minha altura, aqui está o meu comprimento e aqui está a minha margem de costura. Agora, nós vamos às divisórias. Para as divisórias, a gente precisa fazer um retângulo com o valor da altura menos 1 centímetro pela largura. Então, no meu caso, a minha altura é 10 centímetros, menos 1 fica 9. Então, a minha divisória vai ter 9 centímetros de altura por 15 centímetros, que é o valor da minha largura. Então, aqui tem 9 centímetros por 15 centímetros. Essa é a divisória. Agora a pergunta, por que a gente precisa diminuir 1 centímetro da altura para a divisória? Porque, gente, quando nós formos costurar aqui esse viés na parte de baixo, a gente não vai pegar a divisória também, senão ficaria bem mais complicado de costurar. Ou seja, aqui embaixo, a minha divisória, ela tá solta, tá vendo? Ela não está presa no fundo da colmeia, ela está solta. Então, para ter esse espaço aqui e ela ficar solta, é necessário que a divisória seja 1 centímetro menor do que a lateral. Então, a divisória vai ter a altura menos 1 centímetro. Assim, quando costurarmos o viés, esse viés não vai pegar também na divisória e ela vai ficar solta aqui por baixo. Por último, vamos ao fundo. Faça um retângulo com o comprimento mais 2 vezes a altura pela largura. Calma, calma, calma. Como assim? Qual é o nosso comprimento inicial? 35 centímetros, certo? A gente vai colocar aqui a medida do comprimento inicial, seja lá qual for o seu. E aqui nós vamos colocar a largura. Então, vai ser o comprimento pela largura. Daí, a gente vai acrescentar o valor da altura 2 vezes. Por que isso? Simplesmente porque, como eu expliquei para vocês, o fundo não é só essa parte de baixo aqui. O fundo pega também a parte da frente e de trás da colmeia. Então, o fundo é essa peça todinha até chegar aqui. Então, nós precisamos colocar a medida do comprimento da colmeia, que é essa parte aqui, e também a medida da altura, já que ele vai chegar até aqui em cima. Altura mais altura, para ele conseguir tampar a frente e as costas dela. Ou seja, comprimento mais a altura 2 vezes. Então, no meu caso, vai ser 35 por 15, que é a minha largura, mais a altura, que é 10 centímetros, mais a minha altura de novo. Fecho aqui com 15. E é isso. Esse meu retângulo aqui, então, vai ser a parte do meu fundo. Tendo 35 centímetros, mais 10 centímetros, mais 10 centímetros. Que no total vai dar 55 centímetros por 15 de altura. Então, pronto, essa aqui são as 3 partes da nossa colmeia: laterais, divisória e fundo. Quantas vezes a gente vai precisar cortar cada uma? O fundo será cortado apenas uma vez. As laterais são 2 laterais, então será cortado 2 vezes. E a divisória pelo número de divisórias que você tem, que no meu caso são 5. Então, vai ser cortado 5 vezes. Então, aqui estão todos os meus pedacinhos cortados no plástico cristal gramatura 30. E aqui está o meu viés. Esse viés aqui é de 23 milímetros. São só os materiais que a gente vai usar só isso.
Então, aqui cortado tá o meu fundo, cortado uma vez no plástico. As minhas laterais, cortadas 2 vezes no plástico. E as minhas divisórias, cortadas 5 vezes no plástico. Eu vou começar aqui a minha costura justamente pelas minhas divisórias, tá? Vou pegar o meu viés, a divisória, e aí eu vou abraçar aqui a divisória com o viés dessa forma. E vou passar uma costurinha aqui bem na pontinha do viés. Então, o viés vai ser colocado aqui no comprimento da divisória. Vou fazer isso com todas as 5, tá? Botar o viés aqui no comprimento dela. Aqui eu tô usando a sapatilha de teflon, já que eu estou costurando plástico. Quem não tiver essa sapatilha, eu coloquei lá no Instagram uma dica do que você pode fazer. E aí é só a gente passando essa costura. Para poupar tempo, em vez de cortar aqui e pegar outro plástico, já pega outra divisóriazinha e já encaixa aqui, ó. Que aí a gente economiza material e tempo também. Uma em seguida da outra. Próxima. Agora é só a gente cortar aqui para separar todos os pedacinhos. E pronto, gente. Todas as minhas divisórias já estão com viés. As divisórias já estão preparadas. Agora nós vamos passar para as laterais. Aqui estão as minhas 2 partes das laterais e a gente também vai colocar viés nelas. Então, vou pegar o meu viés e vou abraçar aqui, ó, o plástico. E vou colocar ele em todo o comprimento aqui das minhas laterais, nas 2 partes. A outra divisória já vou encaixar aqui também, para colocar o viés nela. Prontinho. Laterais já costuradas. Viés posto nas laterais, agora nós vamos precisar encaixar as divisórias aqui nas laterais. Para isso, nós vamos precisar fazer essa marcação aqui, ó, de onde as divisórias vão entrar, tá vendo? Para a gente conseguir fazer essa marcação, nós precisamos fazer uma continha simples. Eu vou precisar pegar esses 45 centímetros, o valor do comprimento, e dividir por 6, que é o número de compartimentos que a minha colmeia vai ter. Isso vai me mostrar quantos centímetros vai ter dentro de cada compartimento. E aí eu vou conseguir marcar a distância de uma divisória para outra. Então, qual é a continha? Comprimento da lateral dividido pelo número de compartimentos. No meu caso, 45 dividido por 6 deu 7,5 centímetros. Então, eu vou ir marcando aqui de 7,5 em 7,5. Se você quiser marcar com uma caneta comum, igual eu tô fazendo aqui, pode marcar, porque a gente vai tampar essa marcação aqui depois com viés. Prontinho, então aqui ficou 1, 2, 3... 4, 5, 6 compartimentos, tá certinho? E as marcações vão entrar as 5 divisórias, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou esquadrar aqui essas marquinhas para poder fazer a linha e assim me guiar melhor. Prontinho, na outra lateral eu também já fiz as marcações. Agora é só a gente encaixar as divisórias. Como vamos fazer isso? É simples. A gente vai pegar aqui onde está marcado com a caneta e vamos dobrar desse jeito, deixando a linha bem aqui no meio. Dobrado, a gente pega a divisória e encaixa aqui dentro, ó, deixando aqui o viés na mesma altura, o da divisória e o da lateral. Viés juntinho. E aí a gente fecha dessa forma aqui. Como sabemos, as divisórias estão 1 centímetro menor do que a lateral. Então aqui vai ficar 1 centímetro sobrando, é assim mesmo. E aí é só passarmos aqui uma costura de 1 centímetro. Vamos fazer isso, esse encaixe, em todas as linhas, em todas as divisórias.
Acabei de costurar um lado, ficou dessa forma aqui as 5 divisórias já costuradas. Agora eu vou costurar elas na outra lateral. Vou seguir aqui fazendo o mesmo processo, tá? Onde tem a marcaçãozinha aqui, ó, da caneta, eu vou dobrar desse jeito e aí eu pego a divisória e encaixo aqui e costuro com uma sapatilha da mesma forma. E aí eu vou costurando todas elas. Prontinho, divisórias já costuradas, o resultado é esse aqui. Ficou desse jeito. Agora nós vamos costurar o fundo. Primeiro a gente vai pegar aqui a parte do fundo e costurar viés nas duas pontas dele. Então vou passar um viés aqui, outro viés aqui, onde a gente deixou a medida da largura. Passei o viés de um lado, agora eu vou passar do outro. Prontinho, as duas pontas aqui do meu fundo já estão com o viés costurado. Agora a gente vai pegar aqui a parte que tem as divisórias. Nós vamos precisar posicionar o viés aqui do fundo com o viés aqui dessa parte das divisórias por dentro, ó, por essa parte de dentro aqui. Posiciona viés com viés e coloca alguns clipes para segurar. Prontinho, já coloquei os clipes. Aqui eu vou passar uma costura, tá? Só que eu não vou chegar com essa costura até aqui o finalzinho da parte que tem as divisórias. Quando faltar 1 centímetro para chegar no final, eu vou parar de costurar. Então aqui eu vou deixar 1 centímetro sem costurar. Então o nosso fundo, no fim das contas, ele vai entrar aqui. A gente já pode pegar e colocar ele aqui por baixo, ó, que é onde ele vai ficar no fim. E vamos colocar clipes também, já juntando ele com essa outra ponta aqui. Do mesmo jeito, tá? Viés com viés aqui pela parte de dentro. Dessa forma. Também vou colocar uns clipezinhos aqui. Pronto, então o nosso fundo já está preso de um lado e do outro. Vou passar essas costuras aqui e depois o próximo passo. Faltando 1 centímetro aqui para finalizar, eu dou o retrocesso. Do outro lado a mesma coisa. Prontinho! O fundo da minha colmeia já está costurado aqui nas pontas de um lado. Eu vou virar agora ela de cabeça para baixo, dessa forma aqui, porque a gente vai precisar costurar agora a parte de baixo. Costuramos as laterais, agora falta costurar embaixo. Para isso, é só a gente pegar aqui pelas pontas e dar uma puxadinha, para ela se encaixar dessa forma aqui. Aqui nas esquinas vai fazer uma dobra, ó. A parte do fundo vai ficar uma dobrinha como se fosse um canto mitrado, dos dois lados. Para fazer essa dobra é só você apertar a parte do fundo na lateral, que pronto, fez a quina. Então, recapitulando, vai estar assim, você costurou as laterais e o fundo tá solto. Pega pelas laterais e puxa, até o fundo aderir aqui certinho. E aí, pega aqui a parte do fundo e amassa. Pronto, vai fazer uma dobrinha nele e vai ficar desse jeito. Do outro lado, pega o fundo e amassa. Tá vendo? Tem que ficar essa dobrinha aqui. A gente procura colocar essa dobrinha perto aqui do finalzinho dessa quina, da parte que tem a divisória, para ficar encostando certinho o final aqui do fundo com o final da divisória. E agora nós vamos passar, podemos colocar clipes e vamos passar uma costura em toda essa parte aqui de baixo de 1 centímetro, unindo o fundo à parte lateral. Prontinho, ficou bem casado. Aí aqui essas margens de costura que a gente fez, a gente vai costurando e virando todas elas para o mesmo lado, tá? Escolhe o lado que você quer virar e vira todas para o mesmo lado.
Nessa hora, toma cuidado para você costurar apenas um lado, tá? O outro lado vai ser costurado depois. O fundo já está costurado, ficou dessa forma aqui, ó. Laterais costuradas e o fundo também. Aqui na soga que eu costurei a parte de baixo, sempre tomando cuidado para não pegar o lado de cá e nem pegar as divisórias, tá? As divisórias estão soltas aqui embaixo. Então, um lado já está pronto. Agora é só a gente repetir o processo com o outro lado. A gente vai pegar aqui a parte que tem as divisórias, a lateral, e vamos unir viés com viés do fundo. Desse jeito. Mesma coisa, vou passar uma costura aqui, deixando sobrar 1 centímetro aqui embaixo. E na outra ponta, mesma coisa, tá? Viés com viés, da lateral e do fundo. Laterais já costuradas, a gente bota assim para baixo e puxa as laterais para poder encaixar o fundo. Aí o fundo faz essas dobrinhas aqui na quina, ó. Encosta bem certinho a quina aqui do fundo com a da lateral e vai colocando clipes. Só costurar. Vou iniciar colocando viés aqui nas quinas, tá? Nessa partezinha aqui da altura. Para isso, eu vou pegar o meu viés assim aberto, vou posicionar ele aqui na quina e vou dobrar aqui a parte de cima dele. Mais ou menos 1 centímetro. E aí eu dobro ele pra dentro, desse jeito. Vou fazer tipo um sanduichinho, de forma que a quina fique guardada aqui dentro do viés. E vou costurar ele. Aqui na parte de baixo você pode dar uma amassadinha assim, ó. Vamos costurar até o final, chegar aqui no final é só cortar, não precisa fazer acabamento. Vou repetir esse processo aqui nas 4 quinas. Quinas já costuradas dos 4 lados, ó. Tudo com viés. Agora só falta a gente colocar viés aqui na parte de baixo. Para isso, a gente vai pegar o viés, dobrar a pontinha dele dessa forma aqui. E aí, nós vamos encaixar ele aqui embaixo. Desse jeito. Vamos encaixando ele todo e passando uma costurinha aqui na pontinha dele. Até o final. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer aquele mesmo acabamento. Vamos cortar, dobrar para dentro e finalizar a costura. E agora, do outro lado, eu repito exatamente a mesma coisa. Mesmíssimo processo, do lado de cá. E é isso, gente. Costuras finalizadas. Tem umas linhazinhas aqui para cortar. Mas é isso. Já está pronta a nossa colmeia organizadora, tá? Eu percebi que conforme eu coloco aqui alguma coisa que dá um peso, coloco em todas elas, seja uma roupa, enfim, qualquer coisa que dê um pezinho em todas, ela se assenta e aí ela fica retinha. Essas partes aqui do meio, elas se ajeitam sozinhas. É uma dica para vocês também. E aí, gostaram da nossa colmeia? Deixa aqui embaixo o seu comentário para eu saber o que você achou.